Nosso estudo de hoje é a lição 15 do livro Palavras de Emmanuel, tem por título Direitos e Deveres. Os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condição precária. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para falar do dever de cada um, eu vou começar pelo lado da matéria para a gente poder entender. Aqui na Terra, nós temos uma tabela periódica que ainda continua aumentando cada vez mais por conta de descoberta de novos elementos, mas a tabela periódica começa com o hidrogênio, sendo o átomo mais simples que a gente conhece, com um elétron e circulando um próton e um nêutron. Como se fosse, o elétron é como se fosse o planeta ao redor de uma estrela que tem o próton e tem o nêutron. É assim que é o átomo do hidrogênio. O oxigênio são 2 elétrons e assim por diante. Vai sempre equilibrando. Mas quando você vai no mundo espiritual, eles dizem para a gente que a tabela periódica deles tem muito mais elementos do que a nossa aqui, e que o elemento número 1 não é o hidrogênio, mas é sim um elemento que eles chamam de elemento primitivo, elemento cósmico universal, como dizem até na linguagem do Livro dos Espíritos. E formado por matérias que não tem como eles, como a gente aqui encarnado, manipular. Aliás, a gente está chegando nessa matéria, principalmente pelos estudos mais recentes. Agora, na década passada, nós chegamos lá no Boson de Higgs, para a gente poder pesquisar aí lá na Suíça, né, a antimatéria. Está chegando aí nessa matéria primitiva, e está descobrindo ainda novos confins ainda do estudo da matéria. Por que eu comecei falando sobre isso? Eu comecei falando sobre isso porque nós aqui, encarnados, nós temos a capacidade de entender que o hidrogênio, o oxigênio e os elementos que tem na nossa tabela periódica, mas não temos condição ainda de entender esses outros elementos. Esses elementos são manipulados pelos espíritos. Em compensação, os espíritos não conseguem manipular de maneira direta elementos mais grosseiros como a gente aqui consegue, de maneira que acaba sendo um trabalho em parceria. Eles fazem o trabalho do outro lado e a gente faz o trabalho desse lado aqui. Eles têm deveres do lado de lá, nós temos deveres do lado de cá. E é por isso que a gente escuta o tempo todo um termo na doutrina espírita que fala: nós somos co-criadores. O criador é Pai, o Pai é Deus. E nós somos o quê? Os co-criadores. Estamos criando junto. E para isso, todo mundo tem deveres a cumprir aqui na Terra. Então, o que acontece? Quando a gente tem acesso a essa informação, a gente vai começar a pegar outras informações que falam, por exemplo, mente vazia é oficina do que vocês sabem, né? Cada um usa aí de acordo com a sua cultura o termo que quiser. E a mente vazia, ela acaba sendo também vamos botar assim, o ponto inicial de depressão, de ansiedade, de uma série de estagnação, de um monte de problemas. Quando a gente começa a descobrir quais são os nossos deveres, a gente começa a cumprir dia após dia, de maneira, né, cada pequenininho dever daquele que vai sendo colocado à nossa disposição,
a gente começa a dar sentido à nossa vida, a gente começa a dar movimento à nossa vida e a gente começa a ter utilidade harmonizando com todo o universo. A questão é simples desse jeito. Então, Emmanuel começa falando assim lá no livro Há 2000 anos, os direitos de nossa condição não traduzem deveres de impiedade. A gente não está aqui para impiedade, para agressividade, não é isso. Aí depois no livro Via de Luz, a cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Em razão dessa verdade, vê o que fazes e não te esqueça de subordinar os teus desejos a Deus. E a gente começar a pensar o tempo todo, né? O que eu estou fazendo está agradando a Deus? Eu estou ajudando de alguma maneira? E o que é agradar a Deus? A gente vai sempre remeter àquela passagem do Evangelho em que Jesus fala assim: estive preso e foste me visitar, estive doente e foste me visitar. E os discípulos ficam: como assim? Eu nunca tive preso, nunca vi doente. Falam: não, quando você fizer a qualquer um desses pequenininhos que são os meus filhos, é a mim que você está fazendo. Ele está dando uma ideia de solidariedade, de dever muito maior do que a gente imagina. Ou então, quando a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos sobre civilização, fala assim: vocês só porque se alimentam melhor e se vestem melhor do que os seus antepassados, vocês acham que já são civilização completa, mas só vão ser uma civilização de verdade o dia que banirem os vícios que desonram a sociedade e o dia em que a lei de justiça, amor e caridade for praticada na sua completude. Enquanto isso, a gente pode chamar apenas de povos esclarecidos. É um puxão de orelha cada vez que eu escuto isso para mim. Mas ele está falando para a gente: nós temos muito o que fazer ainda e o nosso aprendizado maior é o aprendizado da lei, do amor ao próximo. Ele fala para a gente: a virtude da nossa geração está sendo a atividade intelectual. Agora, o grande vício está sendo a indiferença moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Depois ele fala: é muito importante o conhecimento do bem, mas não esqueçamos as boas obras. É justo que se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade de outros mundos, em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Nunca desprezemos os pequeninos deveres da hora que passa. Aliás, os grandes problemas começam de coisas pequeninas, sempre coisas pequeninas, que vão sempre sendo deixados um pouquinho de lado e vão crescendo, daqui a pouco explode, perde o controle de uma maneira que fica difícil daqui a pouco da gente acertar. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, não é isso, mas para completar o que se encontra inacabado. Essa frase do Emmanuel também é uma frase maravilhosa. A gente não está aqui para destruir, aniquilar nada. A gente sabe que a lei de destruição ela faz parte de uma lei moral, está lá no Livro dos Espíritos. Tudo bem, mas a gente sabe também, até com o francês que foi guilhotinado, Le Lavoisier, né? Natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente está em constante transformação. De maneira que eu tenho certeza que será que daqui a 300 anos esse escritório que eu estou aqui agora ainda vai existir? Pode ser que alguém tenha destruído para construir uma coisa melhor. Onde estivermos, atendamos ao impositivo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem a do celeste trabalhador, embora em condição precária. Essa frase aqui, ela chega a emocionar a gente, tá? Porque onde eu estou substituindo as mãos do celeste trabalhador. Quem é o celeste trabalhador? O celeste trabalhador para a gente é Jesus, né? Embora em condição precária, mas eu estou fazendo o meu cadinho. Aliás, o próprio Cristo, quando esteve aqui, ele pegou 12 muito simples, homens muito simples, e começou a dar atribuição para cada um, e eles se transformaram em apóstolos para toda a humanidade. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. Quando a gente consegue, então, amar a nossa profissão e fazer o melhor que a gente pode, a coisa começa a tomar um rumo muito interessante. E o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos por lei de sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. A gente vai desenvolvendo o tempo todo a inteligência e daqui a pouco a inteligência vai puxar naturalmente o desenvolvimento da moralidade do nosso sentimento. E assim a gente vai compreendendo os nossos deveres,
lembrando que para a gente ter uma morte tranquila, cumpramos os nossos deveres e tenhamos a nossa consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.